Oi, meu nome é Brian e esse é o primeiro vídeo sobre todo o processo e a jornada que eu tô tendo para construir a minha empresa. Tá, como que começou tudo? Primeiro, eu nunca trabalhei CLT na minha vida. Eu tenho 27 anos hoje e aprendi desde cedo que a melhor forma de ganhar dinheiro, de ser independente é não trabalhar para as outras pessoas, mas na verdade construir o seu próprio trabalho e assim por diante. Então, desde cedo, desde novo, dos meus 13, 14 anos, eu trabalhei com meu pai como ajudante de pedreiro, eletricista, bombeiro, né, hidráulico ali de casas. E nisso eu aprendi muita coisa. Então, hoje eu tenho uma habilidade manual geral muito boa. Então, eu consigo construir uma casa do zero, basicamente. Só que não é isso que eu me apaixonei, que eu quero fazer da minha vida para sempre. Maravilha. Eu sempre escutei que o estudo era a melhor coisa que a gente podia ter na vida para ser alguém na vida, conseguir realizar nossos sonhos. Então eu estudei pra caramba. Depois que eu formei do ensino médio, eu trabalhava com meu pai ainda e ganhava bem, cara. Eu fazia uns 3, 4 mil por mês, assim, pra quem tinha 17 anos é muita grana. E aí eu comecei a pagar um cursinho. Então eu trabalhava na parte do dia, de manhã e à tarde, e fazia um cursinho de noite para passar numa faculdade. Eu passei numa federal, queria passar em federal, então fiquei 3 anos fazendo cursinho, passei numa federal, passei na Federal de Ouro Preto, aqui para fazer engenharia. E aí eu comecei a fazer engenharia de controle e automação lá, isso em 2018. Fiz durante 2 anos, passei algumas matérias, reprovei em outras, normal. Só que aí começou a pandemia. No que começou a pandemia, a gente ficou tendo aula EAD e eu parei de fazer as aulas. Simplesmente assim, decidi pegar uma mochila e sair pelo Brasil viajando. Então fiz isso porque eu nunca me identifiquei com a faculdade, pra mim era muita coisa inútil que eu tava fazendo assim, que não ia me agregar tanto valor quanto eu queria. Eu não aplicava nada, eu não fazia nada do que eu tava aprendendo. Então eu sentia muito inutilizado aquilo tudo, aquele esforço que eu tava tendo. E pra mim eu preciso sentir que tá sendo útil todo o esforço que eu tô fazendo. Beleza. Então, depois que eu comecei a viajar, eu viajei bastante pelo Brasil, não tanto quanto eu gostaria, mas eu viajei em São Paulo, Rio, mais a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí eu fui pra Floripa, me apaixonei por Floripa, fiquei morando 2 anos lá, trabalhando no hotel com a parte de manutenção, assim, que era uma habilidade que eu tenho mesmo há muito tempo. Lá fiz muitos cursos de inteligência emocional, de autoconhecimento, e beleza. E aí eu sempre tive um sonho, que é construir um motorhome. Então eu construí um ônibus para eu poder morar nele e viajar para onde eu quiser. Tá, mas contei essa história toda e onde que entra, quando, como que começou o surgimento da minha empresa. Vou falar um pouquinho dessa empresa agora, que na verdade a gente vai fazer o lançamento dela amanhã. Não é um lançamento muito grande, muito elaborado, é só para a gente começar a entender o mercado, a entender como que ela vai funcionar na prática de verdade. Mas amanhã, na segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, a gente vai fazer o lançamento da empresa para ela começar a funcionar, um lançamento reduzido mesmo, para daqui 2 meses a gente realmente fazer um lançamento oficial, gigantesco, com marketing e tudo mais. Então, assim, o intuito desse vídeo é para falar sobre todo esse processo da criação da empresa. E eu contei toda essa história porque faço parte desse processo. Então, quando eu larguei a faculdade, eu decidi que eu ia fazer alguma coisa que eu visse resultado, que eu sentisse que fosse mais valorizado do que um esforço que eu estava fazendo e não via tanta, sabe, sentido naquilo. E aí, desde sempre eu sempre fui muito apaixonado por esportes, inclusive quando eu era pequeno, o meu sonho era trabalhar com esportes radicais, inclusive. E no meio da minha jornada eu virei paraquedista, eu comecei a surfar, eu comecei a fazer slackline, highline em altas alturas também, fazer bike em trilha, correr, então muita coisa relacionada a esporte. E aí quando eu consegui comprar um ônibus ano passado, em 2024. Comprei um ônibus e voltei para casa do meu pai, que é em Minas Gerais, para fazer a reforma desse ônibus. E aí eu estou fazendo essa reforma nesse momento, só que eu preciso de uma fonte de renda para fazer isso. E eu tinha algumas fontes, eu consigo fazer alguns freelas, algumas coisas online também, só que nada que fosse realmente rentável, que fizesse tanto sentido para mim no longo prazo. E aí eu comecei a pensar como que eu ia, cara,
fazer alguma coisa que fosse fazer sentido na minha vida e que fosse me dar dinheiro de verdade, que eu pudesse falar, cara, esse é meu trabalho, é isso que eu faço pra viver. E aí, quando eu comecei a pensar muito sobre isso, eu tava lendo bastante livros, sempre estudando muito, só que nenhum estudo realmente direcionado pra algo. Foi quando eu, praticando atividade física, né, eu conversei com um amigo e ele me perguntou, a gente conversando justamente sobre isso assim, ele me perguntou, cara, você quer fazer, quer achar o seu propósito, fazer alguma coisa legal. O que que você faria da sua vida como trabalho, como fonte de vida mesmo, mesmo que não te pagassem? E aí eu fiquei tipo, cara, não sei, eu tenho que pensar muito e tudo. E aí eu comecei a observar a minha vida hoje já. Então hoje eu meio que já fazia muita coisa e tava pagando pra fazer, né? Então eu treino frequentemente, hoje eu sou um atleta amador aqui, pra fazer triatlon, sempre corri, sempre treinei calistenia pra caramba, sempre treinei corrida também. E eu comecei a perceber que eu pago pra treinar. Então eu pago a piscina para me fazer natação, eu pago os equipamentos que é a bicicleta, o tênis para corrida, corda para me pular. Eu sempre paguei para treinar, então eu nem estava fazendo de graça, eu estava pagando para fazer. E juntou isso e mais uma outra coisa que foi um ponto crucial também, que foi num dia que eu fui treinar com uma amiga aqui numa academia que ela estava indo, ela falou: "Olha, uns amigos meus vão começar um desafio no Gym Hats, que é um desafio de 90 dias, e aí quem treinar mais ganha. Então, tipo, cada um coloca R$ 10, no final quem treinou mais leva R$ 10 de todo mundo. Daria R$ 150 no final. E aí eu falei, cara, eu topo, vou entrar sim, só que tem um detalhe, eu não tinha nem R$ 10 pra colocar, não podia colocar R$ 10 ali, e eu precisava muito de grana. Então eu falei, velho, eu vou ganhar esse negócio, porque eu não consigo pagar e eu preciso desse dinheiro. Então eu vou ganhar dinheiro pra treinar, vai ser maravilhoso. E o resultado disso foi que, desses 90 dias, eu consegui treinar 88. Eu só não treinei 2 dias porque, assim, eu saí de casa num dia 5 da manhã e cheguei 10 da noite. Então foi super corrido, daria pra me ter improvisado alguma coisa no meio do caminho, daria, só que eu não fiz. E aí eu treinei 88. E, cara, treinei muito. E com o passar do tempo foi ficando de boa. E aí eu percebi que desses 88 dias chegou um momento que não tava difícil treinar mais, tava simplesmente ir treinar. E aí eu percebi que eu fiquei extremamente disciplinado. Então, acabou que eu nunca foquei em disciplina durante esse treino. Já foquei em vários momentos da minha vida falando, cara, eu sou o cara mais disciplinado do mundo, vou acordar 5 horas da manhã, vou correr meia maratona e vou surfar, vou fazer tudo. Só que focar em disciplina nunca me levou a lugar nenhum. Até quando eu entrei num desafio, e nesse desafio eu nunca foquei em disciplina e acabei ficando extremamente disciplinado. E aí, percebendo isso, eu fiquei, caraca, velho. Então foi só ter um grupo de pessoas que tá, a gente trocava mensagem todos os dias ali pra mandar os treinos e tudo. Então foi só ter um grupo de pessoas e uma situação crítica envolvendo dinheiro, né? Que era um desafio onde eu tinha que colocar dinheiro, se eu colocasse eu não ia ter e eu precisava receber o dinheiro de volta. Então, fazendo isso, eu consegui me manter motivado pra caramba durante 88 dias e treinar. O segundo colocado ficou com 66, se eu não me engano. E aí eu consegui ficar extremamente disciplinado, sem nenhum momento pensar em ficar disciplinado. Aí eu falei, caraca, muita gente precisa disso. Muita gente precisa de um grupo desses. E aí a ideia inicial dessa empresa, agora eu apresento a empresa para vocês, ela chama Discipline Community. É uma comunidade focada em desenvolver a disciplina, mas não com o objetivo de ser disciplinado. Isso é muito louco. Então, aí veio a ideia dessa empresa. A ideia inicial é que fosse um grupo no WhatsApp onde tivessem pessoas fazendo um desafio e mandando os treinos. Só isso. Só que eu comecei a observar que muita gente desiste e se desmotiva por falta de conhecimento e de acesso a profissionais. Eu consegui porque durante todos os anos anteriores, eu estudava muito. Então eu consegui estudar nutrição, eu me alimentava bem, eu consegui estudar treino, então todos os treinos era eu que montava, eu que fazia tudo. Então eu fiquei totalmente independente. Só que, cara, 90% das pessoas não tem isso. Não conseguem ter esse tempo para estudar, para ser o seu próprio personal, nutricionista, psicólogo para os momentos e tudo. Então eu comecei a perceber, cara, e se nesse grupo tivesse acesso a esses profissionais? Tivesse essas pessoas que pudessem ajudar
nesses momentos difíceis, que é tipo direcionar para como que vai se alimentar, direcionar como que vai ser cada treino que a pessoa vai fazer ali dentro. E aí ia poupar muito trabalho, ia ficar muito mais fácil de conseguir. E aí com o tempo eu fui juntando as ideias, isso foi em outubro do ano passado, de 2024. Fui juntando todas essas ideias e aí estruturando, e em dezembro eu comecei a colocar em prática, comecei a colocar no papel mesmo. Em janeiro eu comecei a construir. Então comecei a ligar para profissionais que eu conhecia em volta de mim, pessoas que podiam ter interesse ali na comunidade, inclusive consegui apoio de um amigo, ele fez um investimento financeiro, e comecei a ligar para pessoas. Nisso eu consegui juntar 4 profissionais. A gente tem um psicólogo, um fisioterapeuta, uma nutricionista e um personal trainer, com o mesmo objetivo de estar ali dentro para ajudar essa galera. E aí surgiu toda a ideia dessa empresa e foi acontecendo. Hoje, prestes a fazer o lançamento, a gente tem um Instagram com 25 seguidores, 2 grupos no WhatsApp com 25 pessoas cada, e algumas pessoas são meio que compartilhadas dos 2 grupos, e vamos fazer o lançamento. A ideia do lançamento dessa empresa é a gente fazer um MVP, né, que é um mínimo produto viável, MPV, que é para a gente fazer o produto, lançar ele, para estudar e aprimorar todo ele gastando o mínimo possível. Por isso que ele é um MVP, um mínimo viável. E aí a gente vai fazer, o nosso planejamento é bater até 100 pessoas nesses 2 primeiros meses. Então, nos 2 primeiros meses, a gente quer ter 100 membros ativos. E como que funciona a ideia da comunidade? Nessa comunidade, a gente vai ter aulas ao vivo e aulas gravadas. Então, toda semana a gente sobe uma aula gravada e tem uma aula ao vivo de um profissional. E essas aulas vão ficar acopladas numa plataforma onde a pessoa pode ter acesso a ela, a hora que ela quiser para estudar. E além do conhecimento sólido, né, pesado, denso, ficar numa plataforma para a pessoa estudar, a gente tem a comunidade viva no WhatsApp. Então, ali no WhatsApp a gente tem a comunidade onde ela vai acontecer, onde vai ter o tira dúvidas para os profissionais ajudarem, onde tem o chat livre para a galera se conhecer, trocar uma ideia, marcar um treino junto, onde tem insights do dia a dia que a gente vai mandando mesmo, eu e os profissionais vamos mandando alguns insights sobre estudo, sobre mentalidade, sobre treino, sobre alimentação, a gente vai mandando ali dentro. E então ela acontece mesmo no WhatsApp e tem todo o estudo ali dentro. E com encontros ao vivo, semanal, para a gente interagir mesmo e criar uma comunidade de pessoas que se apoiem. E aí, para o membro que quer estar lá dentro, a gente colocou inicialmente uma mensalidade de R$ 34,90, o que fica muito em conta se você for contar que R$ 34,90 não é nem isso que eu calculei na hora de colocar o preço. Não é nem o valor de uma pizza, metade do preço de uma pizza normalmente. E é uma assinatura da Netflix, hoje em dia, das mais baratas. E aqui dentro a pessoa vai ter conhecimento pra caramba, vai ter acesso a profissionais, então os profissionais diretamente vão responder dúvidas, vão estar presentes ali para ela, além de encontrar um nicho de pessoas que estão no mesmo, sim, no mesmo caminho que elas. Ou seja, pessoas que têm dificuldade de treinar, que querem se desenvolver mais, só que têm uma certa dificuldade porque talvez não tenham conhecimento ou não tenham uma rede de apoio, e a comunidade vai ser essa rede de apoio. Show! Deixa eu ligar a luz para vocês. Então, a gente vai fazer o lançamento agora. O que a gente tem? Tem tudo pronto. Temos uma aula de cada profissional subida já, temos as aulas que eles vão dar já programadas, e temos o primeiro mês para acontecer. Nesse primeiro mês a gente vai descobrir como que faz tudo. E tá sendo um baita de um processo, porque agora que eu tô começando a entrar em contato com o contador, porque tipo, eu não tinha grana, velho, eu não tenho grana pra colocar, pra pagar o contador, pra fazer as paradas, administração e tudo, eu tô fazendo tudo, sabe? Então, essa é a ideia inicial da empresa. Eu vou subir esse vídeo agora, vou postar com essa foto mesmo e colocar um título e ver quem aqui tá querendo e ver, não vou editar isso, e ver quem aqui quer acompanhar o processo do surgimento dessa empresa e de como que vai ser. Eu quero trazer aqui um pouco de todo o processo, então as dificuldades, os acertos, o que a gente está fazendo, que está funcionando, o que não está funcionando, igual a nossa comunicação interna com a equipe ainda está um pouco vaga, está um pouco difícil de se comunicar, eu queria alinhar isso futuramente, mas por enquanto é isso. Já deu 15 minutos de vídeo, achei que ia ser muito mais rápido, mas se você ficou até aqui, me fala se você tem alguma dúvida,
sobre como é criar uma empresa do nada. Se você tem alguma ideia do que a gente pode colocar dentro dessa comunidade, do como que a gente pode fazer um marketing, ganhar mais visibilidade, estar mais presente aqui, todo o suporte é bem-vindo, toda ajuda vai ser hiper maravilhosa. E eu tô contando com vocês para me ajudar, para, cara, curtir esse vídeo, comentar aqui, compartilhar para quem você quiser. E só de receber um comentário já vai ser excepcional saber que tem alguém que pode se inspirar aqui, que pode estar junto nesse processo também. Fechou? Então é isso. Semana que vem, no máximo, eu trago mais um vídeo da atualização do lançamento, como é que vai ser, né? Assim que eu tiver vontade, eu vou fazer, quero fazer mais vídeos assim, da atualização do lançamento. E que mais que a gente tá fazendo para fazer isso acontecer? E a ideia é construir uma comunidade, então, para todo mundo ter um suporte, a ter acesso a conhecimento e poder se desenvolver mental, física e emocionalmente. Fechou? Valeu! Vem para a Discipline Community, onde a disciplina é muito mais do que um objetivo final, mas acaba se tornando um estilo de vida por consequência. Um abraço, até a próxima.